Fala, Xeratanga, mais uma vez do Amazônia aqui com vocês para te dar aquela força do teu conteúdo de vestibular e concurso público. Hoje vamos fazer um vídeo bem diferente para ti, tá? Do que a gente já está acostumado a fazer. E se tu curtir esse vídeo, né, se tu gostar dele, vai lá, curte, compartilha, né, chama teus amigos e dá essa força pra gente, tá bom? Nós vamos falar de um processo bastante recorrente dentro da tua prova de vestibular e concurso público, que é uma coisa que envolve o desmatamento e mais os processos erosivos, tá bom? Esse nosso desenho aqui está representando, de modo geral, o que nós vamos chamar de uma floresta tropical, né? Sabe que as florestas tropicais elas são as mais afetadas pelo que nós vamos chamar pelos processos erosivos. Isso é em virtude do desmatamento, das queimadas, né? Do próprio sistema de irrigação e assim por diante. Mas vamos entender como é que ocorre esse processo erosivo e como é que cai dentro da tua prova de vestibular e concurso público. Suponhamos que isso daqui é a cobertura vegetal de uma floresta tropical. Você está conseguindo ver aqui bacana uma floresta, né? Isso aqui é o processo normal dela. Quando a floresta está em pé, nesse seu processo normal, e a chuva cai sobre uma região, a copa das árvores vai proteger, no caso, né, o solo de uma possível erosão. Então, quando a chuva está caindo, né, a água caiu sobre a copa das árvores e ela começa a escorrer aqui pela madeira, né? Ela vai embora descendo com uma espécie aqui, vamos dizer, de deslizamento, até ela chegar no solo e assim ela poder adentrar para o lençol freático. O que acontece de errado? É que o homem, através da pecuária e tantas outras atividades econômicas, ele retira a cobertura vegetal. E quando ele tira a cobertura vegetal, automaticamente o que acontece? Vai prejudicar o solo. E uma das primeiras coisas que vai ser prejudicada é justamente o que nós vamos chamar a famosa camada orgânica. Tu tem que lembrar que assim como a Amazônia, a Mata Atlântica, né, que são florestas tropicais, ela tem um solo pobre. Mas por que pobre, professor? Porque no caso o solo ele é pobre em nutrientes. Mas ao mesmo tempo que ele é pobre em nutrientes, ele se torna rico. Em virtude de quê? Em virtude, por exemplo, caiu daqui um fruto, aqui um pedaço de galho entrou em decomposição, morreu um animal aqui, né? E começou a se decompor. Isso daqui vai virar uma camada orgânica. Agora você tem que prestar atenção, por exemplo, que na tua prova nem sempre vai aparecer a palavra camada orgânica. O Enem, prova de concurso, usa muito dessas pegadinhas. Então, quando ele não colocar a camada orgânica, ele vai colocar a camada de humus. Senão, ele confunde a tua cabeça ainda mais colocando camada humífera. Mas aí você já tem que saber que se refere, no caso, à mesma coisa. Então fica de olho, por favor, para você poder não confundir essa situação. Uma outra situação que acontece é que depois que eu retiro a cobertura vegetal, essa camada orgânica ela vai ser afetada por um processo chamado de lixiviação. O que significa lixiviação? A lavagem. É porque ficou desprotegido o solo, né? Ficou desprotegido aqui o solo de modo geral. Então, automaticamente, quando a chuva cai, essa camada orgânica foi retirada, ela foi lavada, no caso, para o lateral. Ocorre o processo chamado de lixiviação, que significa o que nós vamos chamar, no caso, lavagem. E aí pode ocorrer o que nós vamos chamar também a retirada das primeiras coberturas superficiais, são aquelas vegetações bem menorzinhas. E aí para esse processo que nós vamos chamar de retirada dessa cobertura aqui superficial do solo, eu vou chamar simplesmente no caso de erosão laminar. Então cuidado, olha só, erosão laminar. E também pode cair na prova, né, o tipo de erosão que é provocado pela chuva sobre o solo. Então fica de olho. Na tua prova pode aparecer como erosão em splash. O que é a erosão em splash? É a erosão causada pelas gotículas de chuva, pelas gotas de chuva que caem sobre o solo. Se não, cai na tua prova a erosão pluvial. Muita atenção nessa situação. Se o solo está desprotegido, automaticamente, o que acontece? Começa a formar os caminhos por onde a água vai escorrer. Essas valinhas pequenas, esses caminhos pequenos, eu vou chamar no caso para eles de sulcos. Presta atenção, de sulcos, não vai errar uma questão dessa. E aí se eu não tratei, se eu não cuidei daquele solo, se eu não tentei recuperar, os sulcos ele pode aumentar. E aí vai ganhar mais ou menos 1,5 m, 1 metro de profundidade. E aí eu não chamo mais de sulco, né? Porque sulcos é aquilo superficial. Eu vou chamar para isso o que? De ravina. O Enem, mais uma vez, quer sacanear contigo. O que ele coloca? Ravinamento. Atenção, ravinamento. E aí, se porventura eu não tratei, não cuidei, né, daquele processo erosivo, esse processo erosivo ele vai se intensificar, se formando em um buraco bem maior, um diâmetro, no caso, bem considerável. E aí, quando esse buraco já está praticamente fora de controle, eu vou chamar para esse processo. Olha só a pegadinha do Enem que ele pode colocar para ti, concurso público também. Então, ele pode colocar para ti lá, vossoroca, ele pode colocar bossoroca, vossorocamento, ou ele pode colocar buracões. A prova do Enem de concurso tem um determinado segredo. É que sempre eles perguntam para ti a origem de uma determinada problemática, uma consequência e uma possível solução. E se for em termos de desmatamento, de modo geral, eles vão perguntar para ti como eu vou resolver o processo erosivo em decorrência do desmatamento.
principalmente quando é para resolver a situação da vossoroca. E aí nós temos uma solução. Qual é a solução? Fazer uma coisa chamada de soterramento. Eu tenho que aterrar aquela área. E aí depois de aterrar aquela área, eu tenho que fazer o processo de reflorestamento. Só que esse reflorestamento, ele não pode ser com qualquer espécie vegetal, tem que ser com espécies nativas. Tipo, se aqui eu só tinha, por exemplo, né, cupuaçu, então só vou colocar cupuaçu. Era a espécie vegetal que já existia aqui nessa região. Uma outra coisa que vocês têm que prestar atenção em relação ao processo erosivo é que toda vez que esse processo erosivo ele se intensifica, automaticamente eu vou dizer que eu tenho uma redefinição granulométrica ou granulometria. O que é isso? É que o tamanho das partículas de areia, né, ou ali do solo, ele vai se modificar, ele vai se alterar. Então, essa redefinição granulométrica diz justamente em respeito à situação da modificação desses sedimentos, que é levado pelo processo, vamos chamar de erosão. Então, presta atenção que isso aqui já caiu em prova, sempre cai e confunde a cabeça da turma. Beleza, sabemos disso. O solo está todo desprotegido porque eu tirei a cobertura vegetal. Quando o solo ficou desprotegido, né, ele começa a simplesmente ser impactado pela erosão em splash, ou a erosão pluvial, ou a erosão laminar. Isso, na verdade, gera o que nós vamos chamar o intemperismo químico ou físico. Intemperismo químico porque eu vou mudar a composição química ali daquele solo. E físico porque eu tenho a ação da chuva, do sol, do vento sobre aquele solo, que agora, no caso, é mais intenso. E aí, quando esse solo está exposto, automaticamente ocorre um processo chamado de laterização. O que é a laterização? É que todo solo de florestas tropicais ele tem uma grande quantidade de ferro e uma grande quantidade de alumínio. Então, quando ele está bem exposto, automaticamente o que acontece? O ferro e o alumínio ele é liberado nesse solo, esse solo ganha uma cor avermelhada, se torna ácido e deixa ele, por exemplo, com uma reduzida, no caso, fertilidade. Ou seja, eu não vou conseguir produzir bacana, não vou conseguir plantar e colher ali naquela região de uma forma bem tranquila. E aí o Enem vem de novo brincando contigo. Porque ao invés dele colocar a palavra simplesmente chamar de laterização, ele coloca ferratilização, ou ele pode colocar para ti latolização. Se não, ele vai colocar o solo ferruginoso. Então presta muita atenção, porque senão vocês podem se confundir e errar as questões dentro da prova, tá? Isso aqui é o macete. Se tu gostou, mais uma vez, compartilha, né? E dá essa força para nós. Um abração do Deus da Amazônia.